Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para fazer nossa leitura aqui diária da Palavra de Deus. E hoje a gente vai estar dando sequência aqui no livro de Levítico, capítulo 18. Então, primeiramente, quero agradecer você que está fazendo parte desse propósito, que está acordando aí todas as manhãs para poder estar entregando o seu primeiro horário a Deus aí, por amor, né, por gratidão e por tudo que Deus ele é, tudo que ele faz em nossas vidas, né? E para viver também o melhor, né? Para atrair todas as promessas de Deus para nossas vidas. Então, vou dar início aqui na leitura, tá? Capítulo 18, versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, aonde vocês viviam, e nem como o povo de Canaã, para onde eu estou levando. Não imitem o estilo de vida deles, obedeçam os meus estatutos e cumpra os meus decretos, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, tendo relações sexuais com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai. Por isso, desonraria o seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com a sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre o seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora. Ela é mulher de seu filho, e de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria o seu irmão. Não tenha relações sexuais com a mulher e a filha dela. E não tome a neta dela, filha do filho ou filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas, e isso é perversão. Enquanto a sua esposa estiver viva, não se case e nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moleque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não pratique, não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, e a mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contamine de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminarão com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei os seus habitantes e farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos, e não cometam nenhum desses atos detestáveis.
Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu os estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem para adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que vivem na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, aqui se encerra a leitura do livro 18 de Levíticos. E nesse livro aqui, mais uma vez, aqui Deus ele tá instruindo Moisés a levar uma mensagem para o povo, né? E mais uma vez aqui a gente vê uma nova rebeldia, né? Então aqui o que a gente enxerga é Deus, o que a gente entende é que Deus ele está ali querendo separar o povo de Israel para poder ser santo, né? Então ele estava querendo santificar. Então chegava a ser absurdo. Então, se a gente for ver lá em Êxodo 20, né, onde Deus ele descreve os 10 mandamentos, então tem dois mandamentos que é em relação à sexualidade, né, a relações proibidas. Então, Deus ele fala que a gente, nos 10 mandamentos, que não deve adulterar e, e que a gente não deve cobiçar a mulher do nosso próximo. Então, já tem esses dois mandamentos que Deus já determina em Êxodo capítulo 20, né? E também em Êxodo 22 tem ali alguma lista de alguns pecados que não se pode cometer em uma relação. E aqui Deus aí volta a reforçar, né, essa preocupação com a parte sexual, né, com as relações sexuais que são proibidas. Ele começa a instruir Moisés a dizer, porque o povo eles não tinham limite, né, de rebeldia, a criatividade para fazer o que é mal, quer fazer ilícito, quer fazer perverso, era grande. Então ali Deus ele se vê na obrigação de determinar novas regras para a relação sexual. Então aqui Deus ele começa a determinar, né, tudo que é errado a fazer. Então Deus ele criou a relação sexual por um objetivo, né, que é dar prazer, né, para um homem e uma mulher que são casados, né, que é para poder multiplicar, né, poder fazer famílias. Então Deus ele fez um plano perfeito, né, pro casamento, então é que a pessoa estava se tornando esse ato de forma pervertida, depravada. Então as pessoas estavam sem limite pela busca de prazeres. Então Deus exige, né, que o povo eles não pratiquem as mesmas coisas que os egípcios, né, praticavam. Então Deus aqui ele tá separando uma parte desse povo, né, que são ali os filhos de Israel, e, e começa a doutrinar eles, começa a disciplinar eles para que eles possam se tornar uma referência para o resto da nação. Então Deus ele ali estava separando, ele estava ensinando aquele povo separado a ser pessoas íntegras, a ser pessoas que fazem as coisas que agradecem, que agradam a Deus, para que Deus possa ali estar abençoando e conduzindo os caminhos. E aquelas pessoas que não praticarem, não seguirem as instruções de Deus, Deus ali ele promete ali, ele declara que vai eliminar do meio do povo, né? Então eliminar do meio do povo, a gente pode entender que pode ser uma forma literal, né, de matar a pessoa, de eliminar da terra, ou simplesmente excluir, né, daquela nação eleita, daquela nação separada, né, daquele povo separado, né, onde Deus estaria caminhando ali lado a lado e se fazendo presente. Então, Deus ali ele promete que quem praticar coisas que vão contra a palavra dele, ele vai estar ali isolando, né, eliminando aquela pessoa. E
E Deus, ele ordena, né, que a gente siga os decretos, as ordens, os mandamentos dele, para que a gente possa ser pessoas melhores e para que a gente possa viver o melhor do que Deus tem para nós, né? Porque Deus, ele é um Deus zeloso, ele quer nos abençoar, só que ele não aceita, né, muitas coisas do que a gente faz, então ele exatamente tudo isso que tem no nosso dia a dia, naquela época, a gente sempre teve o livre-arbítrio, né, para a gente poder escolher se a gente quer caminhar o caminho do bem ou o caminho do mal. Então Deus, ele é um Deus, ele zeloso, né, ele quer nos abençoar, ele quer cuidar da gente, ele quer ser o nosso pai, ele quer, né, dar o melhor para nós, só que ele não pode programar nossa mente. Ele poderia programar para a gente só fazer o que ele quer? Ele poderia determinar, podia fazer que nem hoje a gente cria um robôs, né, para poder só fazer o que a gente quer. Então, Deus, ele tem esse poder para entrar na nossa mente e forçar a gente só fazer o que ele quer. É, ele pode decretar o fim do diabo, dos demônios que fica soprando na nossa mente. Ele pode só ter uma voz no nosso coração que nos ordena. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento com nós de amor, né? Ele quer ter um relacionamento é, genuíno. Então ele quer que a gente ame ele por amor, por escolha e não por uma ordem, por uma obrigação, né? Então Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio e vai abençoando as pessoas que fazem as coisas que é santa, as coisas que são boas. Então Deus, ele quer ter Deus, ele está criando uma família, né, espiritual conosco. Então a gente está aqui nessa vida de passagem para a gente poder ali passar nesse teste, né, de ser pessoas que têm um coração bom, é, porque Deus, ele criou, né, os anjos e um terço dos anjos traíram Deus, né, que foi Lúcifer, que hoje é o diabo. Então traiu. Então Deus, ele deu livre-arbítrio, né, até para os anjos. Então Deus, ele quer que aqueles que adorem e que o buscam, que sejam de todo o coração, que sejam de verdade, né, que seja por amor. Então é isso que Deus exige de nós e é isso que Deus estava tentando, né, que fez, né, foi isso que Deus fez naquela época, que era ensinar o povo a caminhar de uma forma íntegra, né, porque ali naquela época, né, eles não tinham o Espírito Santo, então de alguma forma Deus, ele precisava se fazer presente. Para Deus instruir aquele povo, ele tinha, né, que dar as ordens ali, ele tinha que fazer tudo que ele fazia, né? Tipo, assim, a gente vê assim os poderes, né, que Deus faz, as pragas, né? Tudo que Deus fez com o Egito, é, quando Deus se enfurece, né, que quer matar o povo. Então, Deus, ele precisa ter atitudes cruéis para poder provar para o povo que ele é todo poderoso, né? E ali as pessoas ter o respeito por Deus. Então aqui eu consigo enxergar isso, né? Deus ali, ele se preocupando em cuidar mesmo das pessoas como filhos. Então por isso que Deus, ele se torna muito severo, né? E Deus, ele é muito severo para que a gente possa aprender o caminho certo, né? O caminho da santidade, porque Deus, ele é santo e não pode habitar aonde tem pecado, aonde tem maldade. Então, o povo, eles praticavam coisas que eram contra os princípios de Deus, né? Então, mesmo Deus, em Êxodo 20, decretando nos mandamentos que não deveria cometer adultério e não deveria cobiçar a mulher do próximo. Então o Senhor começou a determinar novas regras, porque o povo perdeu o limite das coisas. Então, pai começou a ter relação com filha, filho começou a ter relação com mãe, o filho querer ter relação com a mulher do pai, né, com a madrastra, ter relação com a irmã, com o primo. Enfim, começou a virar uma bagunça, assim, né? O povo distorceu totalmente a importância, né, da relação sexual. Então, ali Deus estava proibindo eles de cometer uma série de pecados, né? Então, aqui na própria Bíblia, ele já determina, né, os principais.
coisas que não se deveria fazer. Então, você não poderia ter relação, ainda até hoje, né? Se a gente for buscar a lei dos homens, né? A, a lei que determina hoje nos nossos dias, a nossa realidade, a própria lei atual, ela condena isso como um crime. Então, quem praticar parente com família, com animais, se torna um crime, né? Então, as práticas que não poderia fazer, né, é ter relação com a irmã, com meia-irmã, então, que às vezes a pessoa era filha do pai, e o pai tinha uma filha com uma outra mulher que não fosse a mãe daquela pessoa, então se tornava meia-irmã, também não poderia porque tinha vínculo próximo. A pessoa também não poderia ter relação com a mulher do tio, né? Porque mesmo não sendo do mesmo sangue, né, digamos assim, ela, a partir do momento que se casou com o tio, se tornou uma família, então também não pode ter de nenhuma forma, é, não pode ter relação com nora, né, com genro. Então, Deus ele vem aqui com, com várias características que não se pode fazer. Mas é que o mais absurdo aqui que a gente vê também, além disso, Deus ele proíbe também ter relação com a mulher quando está no período de menstruação. Porque isso aí é impuro, é nojento, é depravante, né? Ter uma relação com a mulher. Então, a mulher quando ela está no momento de... E a gente vê também no capítulo anterior que quando a mulher está, né, nos capítulos anteriores de Levítico, assim, Deus ele fala que quando a mulher está com escorrimento, né, de sangue, ou o homem também, a pessoa se torna impura. Então você não deve ter relação porque você automaticamente se tornaria impuro também por estar praticando aquele ato com uma mulher que está em período de menstruação. Tá? Mas assim, o que é mais tenso aqui em tudo isso aqui, né? A gente vê tipo relação entre família, entre parentes, entre a mulher do próximo, então esse é absurdo, mas assim, aqui o que é mais absurdo aqui é a pessoa fazer relação com o animal, isso aí que eu acho que é muito depravante, né? Então Deus ele proíbe essa prática e tem uma outra situação aqui onde Deus ele proíbe a pessoa do mesmo sexo, né, ter relação, então seja homem com homem, mulher com mulher, aqui a Bíblia relata que um homem não deve se deitar com outro homem como se estivesse deitando com uma mulher. Então aqui Deus está focando no homem, só que o homem a gente pode entender como mulher também, né? Uma mulher tem relação com outra mulher como se fosse com um homem. Então Deus aqui ele está abominando isso aí, né? Está proibindo. E no Novo Testamento, se a gente for ver, né, Jesus em Mateus ele fala também que sobre o casamento, né, que Deus ele criou o casamento entre o homem e a mulher, né? Então ele volta lá no princípio lá de Gênesis, né, da criação de Adão e Eva. Então Jesus abençoou, né, o casamento de acordo com isso. E Paulo, também o apóstolo Paulo, ele em Romanos 1, ele relata que as pessoas continuavam praticando ali, né, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e ele acaba condenando isso, né, pessoas que fazem isso. E Jesus ele afirma que quem praticar tais atos não herdará o reino dos céus. Então é uma prática proibida. Só que hoje, na nossa cultura, hoje está uma polêmica, né? Está tendo a nossa cultura está cada dia mais normal esse ato. Então, volto a dizer que Deus ele ama o pecador, mas Deus ele condena o pecado, né? Então, Deus ele é santo, né? E só habita em onde há santidade. Então, essa prática, Deus ele condena, só que cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, aqui, a pessoa que pratica isso, ela está vivendo fora de uns princípios de Deus, entendeu? Então, a questão não para Deus isso é errado, mas para a humanidade, assim, para algumas pessoas são certas, para outras são erradas. Então, é muito relativo esse assunto, mas a Bíblia ela deixa bem claro que quem pratica esses atos não herdará o reino dos céus. Então, Deus ele proíbe esse ato, né? Só que no dia de hoje a gente vem aí a homofobia, né? As pessoas vêm se levantando, né? Com a luta a favor, né?
de pessoas ter relação com outras pessoas do mesmo sexo. Então, é um assunto bem delicado de se falar, né? Mas aqui a gente vê que o próprio Deus ele está falando, né? E está restringindo essas coisas, né? Assim como não só na relação sexual, como em outras áreas também, né? Então, a gente que quer viver uma vida de princípio, a gente quer viver uma vida de entrega a Deus, de santidade, a gente precisa seguir ali a risca, né? E a gente vê que mesmo coisas que foram feitas mais de 2000 antes de Cristo, ainda hoje tem muitas coisas que a Bíblia condena que se são crimes hoje. Então, ah, o mundo que está cada vez mais pervertido, né? Mais depravado. Então, Deus ele ainda essas leis, todas as leis, todos os princípios de bem ainda valem para os nossos dias. Tem coisas que são culturais, que naquela época se praticava, que hoje não se pratica, que nem hoje. Hoje ter um pai tem relação com uma filha, um filho com a mãe, hoje é abominável. Hoje a sociedade não admite. Então, a gente pode ver que de toda a lista que Deus proíbe, hoje, a nossa sociedade no dia de hoje, ela também não aceita tais coisas, né? De você ter relação com a mulher de uma com outra pessoa, né? De, por exemplo, você cobiçar a mulher do seu próximo, ter relação com a mulher de um amigo. A sociedade abomina, né? Tem relação com a irmã, a sociedade abomina. Tem relação com um parente, com um primo, a sociedade abomina. Todo mundo abomina. Agora a relação entre pessoas do mesmo sexo, esse é o único termo aqui da lista que Deus proíbe, que hoje tem uma briga a favor da liberalidade, né, desse ato. Então, como que não tem como a gente servir a Deus e só fazer o que a gente acha que é certo? Então, fala assim, roubar a Bíblia condena, mas na minha visão é certo, é meu sustento, então eu vou roubar. Não tem isso. Ou você serve Deus seguindo a risca, que nem Deus ele diz aqui pra gente seguir as suas ordens, seguir os seus decretos, né? Obedecer a palavra. Então Deus ele vem chamando o povo aqui para obediência. E ainda hoje a gente é chamado e deve seguir essa obediência a Deus, né? Por amor de Deus, por gratidão e para a gente poder viver o melhor que Deus tem para nós e desfrutar de grandes benefícios após a nossa morte. Então, aqui é uma promessa que Deus faz. Então, a gente deve caminhar na luz, assim como Deus ele é luz. Então, essa é a palavra. Então, o propósito de Deus era, mais uma vez, né, trazer a santidade, né, deixar a santidade de forma clara para aquele povo. Então, então Jesus, ele vem para nos salvar, né? Mais uma vez aqui, eu quero reforçar isso, que Jesus, ele morreu por todos nós, né, por amor, né, a nós. Então é um favor imerecido que Deus faz com a gente. Então Deus ele quer nos purificar. Hoje a gente tem esse acesso livre a Deus através de Jesus. Então qualquer ato que as pessoas cometam nesse sentido, elas devem deixar de lado, elas devem se arrepender, né, e fazendo uma oração em nome de Jesus, né, de arrependimento, elas serão perdoadas e poderão estar aí desfrutando do melhor de Deus. Então, aqui o que a gente aprende é que a gente, mais uma vez, a gente tem que procurar fazer as coisas que agrada a Deus e deixar, e largar, né? Quando a gente fala que a gente se arrepende, é quando a gente larga, a gente não volta a fazer, né? E práticas que Deus ele condena, que desagrada a Deus. Então, a palavra de hoje é exatamente essa, o entendimento que a gente tira desse livro, a gente vê a importância que Deus ele dá para a relação sexual, que deve ser feita somente entre marido e mulher, né? Esposo e marido, só para o casal ali, para poder desfrutar ali de um momento prazeroso, né? E dali continuidade a uma descendência, né? Da família. Então, a Deus ele consagra o ato sexual para ser uma bênção para o casal e não para distorcer, né? Virar uma perversidade, né? Uma fonte de prazer aí de forma desprezível. Então, aí Deus ele santifica, né? Ele quer santificar o povo e fala
e mostra qual que é a real importância, né, da relação sexual. Então, a gente deve levar isso muito em consideração, a gente não deve adulterar, né, a gente não deve trair o nosso cônjuge, a gente não deve ser pessoas desprezíveis. Então, se a gente quer atrair a glória de Deus para as nossas vidas, se a gente quer atrair o amor de Deus para as nossas vidas, a gente precisa ser pessoas íntegras, a gente precisa ter um comportamento e tem que ter uma postura dos ímpios, das pessoas que fazem as coisas que desagradam a Deus, porque tem coisas que a gente pode fazer de uma forma inconsciente, mas tem coisas que a gente faz de forma consciente. Então, ímpios, eles são considerados por fazer práticas. E muitas vezes, que nem a gente já falou anteriormente, a nossa consciência, a gente tem uma consciência, um senso de justiça, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente passa por cima do que é errado, a gente passa por cima desse senso de justiça, a gente começa a praticar as coisas que no nosso coração a gente sabe que é errado, aí a gente está se tornando pessoas depressíveis, a gente está se tornando pessoas duras, a gente vai endurecendo o nosso coração e cada vez que o nosso coração vai endurecendo, a gente se torna que nem Faraó, a gente vai ignorando as promessas de Deus, a gente vai ignorando as leis de Deus, a gente vai desobedecendo o que Deus ele nos ordena. Então o pecado ele tem esse papel. Então a gente deve mostrar a diferença para esse mundo, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho de Deus. A gente tem que ver a luz de Deus. A gente tem que ser transformadores de vidas, né? E não, a gente não pode ser influenciado, mas a gente precisa influenciar as pessoas a praticar o bem. Só dessa forma a gente vai conseguir viver o melhor de Deus e transformar as pessoas e transformar o nosso mundo em um mundo melhor, né? Em um mundo por mais igualdade, né? Porque hoje tá muito tá muito insano, né, as coisas. Então, eu quero deixar esse meu entendimento no dia de hoje, né? Espero que Deus ele possa ter falado com você de alguma forma, possa ter te dado um novo direcionamento, né, uma nova visão de como agir aí diante dessas situações. E, né, queria agradecer mais uma vez você que chegou até aqui, que você que está participando, que você está acompanhando essas ministrações. Está sendo um grande desafio, né, estar aqui todas as manhãs, né, fazendo a leitura diária e passando o entendimento, né? Então, é muito importante, né, ter você, né, acompanhando todo esse trabalho e fazendo parte aí de uma comunidade aí que ama a Deus e que está querendo buscar conhecimento cada vez mais. Então, eu agradeço, tá? Te desejo um excelente dia e a gente vai seguindo aí dia a dia aí com a nossa leitura diária, né? Então, cada dia a gente vai estar lendo um capítulo e tentando entender, né, e tentando absorver o que a palavra de Deus ele traz para as nossas vidas para que a gente possa viver os princípios de Deus da melhor forma e atrair, né, as maravilhas, as bênçãos do Pai, do Senhor para as nossas vidas, tá? É isso aí, até mais, galera. Muito obrigado. Tamo junto.